Imagine uma situação hipotética em que um homem, em um ônibus coletivo, se aproxima de uma mulher que está sentada e ejacula sobre ela. Uma situação como essa faz nascer uma série de dúvidas. Será que houve um crime? Que crime foi esse? Foi um estupro? Um atentado ao pudor? Uma contravenção penal? Todas essas questões nós vamos tratar no programa de hoje. Mas eu preciso dizer para você que não me parece que essa seja a pergunta certa que nós precisamos fazer nesse caso. Eu vou começar com uma ressalva. As teorias do tipo penal são muitas, mas o nosso objetivo aqui não é de esgotá-las. Nós vamos só fazer uma análise didática que permita a você que está nos assistindo tirar as suas próprias conclusões, ok? De um modo geral, nós podemos definir o crime como sendo o fato típico, antijurídico e culpável. Mas as teorias da ilicitude da conduta e sua culpabilidade não vão ser tratadas aqui. Para simplificar as coisas, nós vamos tratar só de um tema, de que para haver crime é preciso existir fato típico. E o que é esse fato típico que, quando presente, existe o crime? Bom, o fato típico é formado de 3 elementos essenciais: conduta, tipicidade e tipo penal. Quando a conduta corresponde ao tipo penal que está escrito na lei, nós temos a tipicidade, o encaixe de um e outro. E aí nós temos o crime. Entendeu? Acho que não, né? Mas será que não dá para dar um exemplo prático? De um lado, nós temos o fato que é praticado, a conduta. De outro lado, nós temos o tipo penal, descrevendo o que é crime, o tipo penal. Quando a conduta se encaixa no tipo penal, nós sabemos que houve um crime. Importante, para haver crime, esse encaixe tem que ser perfeito, não pode ficar nada de fora. Como o direito penal mexe com a vida das pessoas, a liberdade, se alguma coisa ficar de fora, não existe crime. Você se lembra do nosso exemplo do homem no ônibus, correto? Será que houve estupro nesse caso? O crime de estupro está lá no artigo 213 do Código Penal, que diz que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pois bem, e quais são esses elementos essenciais do tipo penal que eu preciso verificar se estão presentes na conduta para saber se houve crime? Vamos lá de novo? Constranger, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar outro ato libidinoso. Muito bem, no nosso exemplo hipotético, nós temos o homem que ejacula sobre a mulher no ônibus. O primeiro elemento essencial para caracterizar o estupro é constranger alguém. Obviamente que qualquer pessoa se sentiria constrangida de receber sobre si um jato de esperma. Portanto, o primeiro elemento do tipo de estupro está presente. Aliás, vale aqui a gente abrir uma janelinha na nossa análise. O juiz que optasse por dizer que nesse caso não existe constrangimento, na verdade ele é que estaria cometendo de forma clara um erro jurídico. Porque é inconcebível supor que uma pessoa numa situação como essa não se sentisse constrangida. Portanto, é óbvio que está presente sim o constrangimento nesse caso. O outro elemento essencial do tipo de estupro: conjunção carnal ou prática de ato libidinoso. Tem que ser um ou outro. Muito bem, a conjunção carnal eu descarto de cara, já que a gente sabe que não existiu. E o ato libidinoso? Será que essa postura de ejacular em alguém pode ser considerado como um ato libidinoso? Me parece que sim. Afinal de contas, o objetivo nesse caso é atender à lascívia, atender à libido, corresponder ao desejo sexual da pessoa. Portanto, mais esse elemento do tipo de estupro está presente. E eu deixei por último o elemento essencial da violência ou grave ameaça. Tem que ser um ou outro. Aliás, grave ameaça nós podemos descartar de plano. Afinal de contas, o ato libidinoso foi de surpresa, não se disse nada antes da vítima. Sobra o pressuposto, o requisito da violência. E aí eu quero lembrar para vocês aquele elemento essencial. Se não houver um encaixe perfeito, não existe crime, ok?
E justamente saber se a violência se encaixa nessa conduta é o grande ponto controvertido desse nosso caso. É que, embora a lei seja objetiva e uma só, a forma subjetiva de como ela é interpretada pode variar de uma pessoa para outra. Então pode ser que um juiz entenda que houve violência e por isso está caracterizado o crime de estupro, e outro juiz entenda que não houve violência e não está caracterizado o crime de estupro. E aí você deve estar se perguntando, como isso é possível? Acontece que a violência pode ser de duas espécies. A violência real, quando há uma agressão à vítima, ou a violência presumida, por exemplo, quando a vítima não tem capacidade de oferecer resistência. E para quem pensa assim, nesse caso nosso, teve estupro, porque a nossa vítima foi pega de surpresa, sem capacidade de oferecer resistência. Porém, para quem entende que a violência só é cabível no caso de estupro se ela for real, e essas pessoas vão dizer, não pode haver interpretação ampliativa no direito criminal. O direito criminal, ele é punitivo, portanto, ele só demanda interpretação restritiva. Para essas pessoas, não encaixa, não há crime de estupro. Então fica claro que o mesmo fato pode ensejar diferentes interpretações no direito penal. E sem que eu possa acusar que um está absolutamente certo e o outro está absolutamente errado. São diferenças de pensamento. Agora, como eu disse para vocês, eu não imagino que essa seja a pergunta mais importante de ser feita nesse caso que nós analisamos. Para mim, a pergunta mais relevante que nós precisamos fazer nessa situação é a seguinte: será que não dá para a gente discutir e divergir o pensamento sem ficar acusando um e o outro de esquerdista ou fascista?